Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Porãocast. Para quem não sabe, Porãocast é o podcast, o nome é bem sugestivo, que nós jovens adventistas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fazemos como uma forma de evangelismo, de missão, né? E da gente se envolver mesmo, poder estar estudando, aprofundando um pouco mais algumas temáticas bíblicas e estar compartilhando com quem aí de repente não pode vir, está em casa, às vezes está no carro indo para o trabalho, está em alguma outra atividade e quer estar aprendendo e ouvindo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Claro, como um podcast, na sua essência, a gente normalmente não faz sozinho, né? Pelo menos quando é um podcast de discussão de temáticas diferentes, às vezes um pouco mais difícil, a gente sempre bom estar acompanhado e com pessoas que sabem e gostam de estar compartilhando também. Então eu queria apresentar para vocês nossos convidados de hoje. A gente tem aqui no canto esquerdo o Moacir, no canto direito a Sara. Vou pedir para a Sara se apresentar primeiro, Sara. Oi, gente, sou eu de novo. Me chamo Sara, eu tenho 19 anos e eu ainda estou fazendo enfermagem, tá? Pra quem já assistiu os outros podcasts. Podcasts. Só lembrar de Porãocast. Porãocast é mais fácil. Mais fácil. Pode se apresentar também pra gente, Moacir? Muito bem, muito bem. Eu sou Moacir, então, como ele já disse ali, uma alegria estar aqui para estar comentando essa lição. É um tema muito importante, é a última tirania, né? E eu sou estudante de Direito. Alegria estar aqui. Vamos aprender juntos. Que legal. Temos uma enfermeira, um estudante de Direito. Eu não me apresentei, na verdade, né? Desculpa, meu nome é Jean, eu sou psicólogo, faço parte aqui da diretoria dos jovens aqui da igreja. E é um prazer também estar com vocês aqui hoje. Para a gente começar, vamos pedir a presença de Deus, né? A sabedoria dele, para que a gente possa estar aqui estudando um pouco mais da palavra dele. Ora pra gente, Sara? Para sim. Vamos curvar nossas frontes e falar com o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, Senhor, muito obrigada por nos dar essa oportunidade de estarmos reunidos falando sobre Ti, meu Pai. Por favor, venha se fazer presente entre nós e nos dar sabedoria. É o que te peço por tudo, em nome do Senhor de Jesus. Amém. Bom, para começar o nosso tema, então, como de costume, a gente tem uma tirinha, né? E, na verdade, o tema de hoje não é bem uma tirinha, uma história, é mais uma imagem bem explicativa e bem clara do que eles querem dizer com o tema de A Última Tirania, né? Sara, você pode explicar pra gente o que é essa imagem de hoje? O que você entendeu dela? Bom, a imagem são duas pessoas se cumprimentando. Uma representa a igreja e o outro o Estado. Seria tipo assim, prazer. Prazer. Só eu sendo o Estado e ele a igreja. A tirinha tá mostrando isso. Uhum. E o que isso quer dizer pra gente? Bom, que eles estão andando juntos, né? Uhum. Quando eu vi essa tirinha, eu linkei ela muito com o tema, que a última tirania. O que seria tirania, né? Uhum. Tirania é o abuso do poder, uhum. certo? Que foi dado para a pessoa. Porém, quando a gente fala que foi dado, então não pertence àquela pessoa. E aí eu pensei, Deus emprestou o poder dele pra gente e como estamos utilizando ele. Uhum. Entrei nessa reflexão. Que legal. Então a tirania é um poder que alguém assimila, toma para si, mas que não necessariamente é dele. Né? É algo obrigatório, algo imposto, né? E então quando a gente pensa nessa última tirania e nessa tirinha, então a gente está falando de um poder, de um acordo de poder ali que está sendo feito, né? Entre duas entidades, entre dois seres ali, né? Digamos assim. Um que é a igreja e outro que seria o Estado, né? A partir do momento que eles dão as mãos juntos, surge um poder tirânico, né? Que aí provavelmente, como você falou, Sara, ele não foi... Deus de repente emprestou para a igreja, e aí a igreja se apossou disso de alguma forma e se uniu ao Estado para exercer ele da forma errada, para ele exercer de uma forma tirânica, né? Então a última tirania, quando a gente pensa nesse tema, é nisso. Essa união que seria a última tirania, inclusive, que a gente vai ter na Terra, segundo a Bíblia. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Graças a Deus, né? Porque eu não aguento mais tirania. A gente vive num país democrático, né? Mas a gente sabe que aí fora tem países que são tirânicos, né? Você tem ditaduras, você tem modelos diferentes de poder. Então a gente não aguenta mais ver, às vezes, a dor e a sofrência que isso traz, né? Sim, não só no meio assim, religioso, mas na política também, assim, as pessoas abusando do poder que a gente confiou nelas, entendeu? Que a gente emprestou, mas não precisa usar daquela forma. Exatamente. Né? Justamente, perfeito.
E no tema de hoje a gente tem um contexto histórico, na verdade, que todos os outros temas também já foram trazendo, né? E que eu acho que é muito válido, muito legal. Porque, não sei quando já viram aquela frase, né? Quem não aprende com a história está fadado aos meus erros, aos meus fracassos, a repeti-la. Né? Então, acho que a lição a trazer esses contextos históricos e a aplicação deles para o dia de hoje busca isso, que a gente aprenda e esteja atento a isso. E qual que é a parte histórica, então, que a gente tem no tema de hoje? Lá em 1886, a Igreja Adventista lançou um periódico chamado A Sentinela Americana. E eles não lançaram à toa. Vocês lembram por que eles lançaram esse periódico? Você lembra, Moacir? Sim, aí quando você estuda essa questão, você vai ver aí que o Estado, eles tentaram aí com fazer que a religião lá nos Estados Unidos ela ficasse uma religião só, uma religião, o cristianismo acha uma religião nacional, né? E então a igreja lançou essa questão aí, porque a profecia diz que isso aí não quer acontecer. Nós temos a questão da Europa, né? Ali já existe uma profecia que a religião ela nunca vai, você nunca vai conseguir impor uma religião só, não vai haver essa união. Então a igreja, conhecendo essa verdade, ela fez então o lançamento desse projeto para que isso não acontecesse, e basicamente foi isso que aconteceu. Então naquele momento surgiu um movimento nos Estados Unidos. Na época eles estavam num pós-guerra, né, guerra civil. Eu acho interessante esse contexto, né? A gente tem um termo alemão chamado Zeitgeist, que ele na tradução literal quer dizer espírito da época. Então, naquele momento, o espírito da época, que a gente pode pensar aí no movimento cultural, histórico, político, econômico da época, tudo isso contribuiu para que um movimento surgisse. Um movimento por parte de quem? Da Associação de Reforma Nacional. E esse movimento queria o quê? Queria que a religião, né, que a religião deles, no caso, assumisse um papel central político nos Estados Unidos. Né? Então, seria aquilo que a gente acabou de ver na tirinha. Seria realmente, naquele momento, unir a religião e o Estado como uma forma de exercer esse poder religioso ali em cima de toda a população. E, novamente, eu acho muito interessante o contexto que isso surge. Né? A gente sabe, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Sara? Como que, novamente, em pós-guerra, períodos de crise econômica, seja de um país, seja mundial, eles geram mudanças muito significativas, né, no pensamento das pessoas, na forma deles agirem e desejarem aquilo que eles buscam. Então, naquele momento, após uma guerra civil, que eu acredito que tenha sido extremamente sangrenta, e é muito tenso você pensar, porque uma coisa é um país lutando contra outro país, né? São, até então, pessoas, entre aspas, diferentes, com propósitos diferentes, muito diferentes, né? Lutando. Outra coisa é você lutar contra um igual, né? Porque em algum momento, por várias questões específicas ali. Lutar contra meu vizinho, que eu conheço, levo o bolo pra ele, cafezinho. Exato. E então esse movimento surgir nessa época é muito marcante, muito significativo, e é um alerta pra gente também nos tempos de hoje, né? Mas aí quando a gente vai pegar a Bíblia, a gente, quando vai lá para Apocalipse 13, que inclusive é o verso central do nosso tema de hoje, a gente tem algumas profecias, né? A linguagem ela é bem simbólica. Então, quando a gente vai ler sobre besta, sobre algo que surge de mar, que surge da terra, não é literal, né? Não quer dizer que vai sair um Godzilla do nada, do mar, em algum momento aqui. Não quer dizer que não vou mais pra praia porque vai sair do mar uma besta. Isso, a qualquer momento pode sair, eu vou ficar... Não é isso. A gente não precisa se aterrorizar nesse sentido. É uma linguagem simbólica. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente estava até conversando como é um tema delicado, porque a gente não abre espaço muito para interpretação pessoal, né? A gente tem que ser literal, da forma como várias pessoas dentro da igreja já estudaram a fundo o tema para dizer o que realmente cada coisa significa. Mas, sem mais delongas, vamos ler um pouquinho de Apocalipse 13. A gente pode começar de 1 a 10 para entender um pouco, então, o que são essas bestas, o que sai do mar, o que sai da água, e a gente ir conversando um pouquinho mais sobre essas profecias dos últimos tempos. Pode ler para a gente, Moacir? Muito bem. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 13, verso 1, diz assim: Vi emergir, então, do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
e adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Verso 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Perfeito. Então a gente tem aqui várias informações relevantes. A gente não vai conseguir abordar todas hoje, porque é um tema bem complexo, mas a gente vai focar naquilo que o estudo trouxe pra gente, né? Então, primeira coisa, quem que foi ou quem que será essa besta do mar? Vocês sabem me dizer? Muito bem. Então, essa besta do mar aí, quando a gente estuda ela um pouco mais profundo, você vai ver que é um poder. E o que significa a palavra mar, então, em profecia? Povos. Então, essa besta ou esse poder aí, ele ia ter domínio sobre muitas nações, muitos povos. E a Bíblia vai trazer um pouquinho mais adiante. Tem uma parte que fala: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então quer dizer que Satanás deu o poder para a besta. Não foi Deus. Não vamos confundir as coisas. E então a gente tem algumas representações aqui. Primeiro, quem que é o dragão, né? Acho que isso é o mais fácil de entender. Até quem muitas vezes não conhece muito de Bíblia, não conhece muito de religião, sabe que normalmente o dragão ele é associado a Satanás, né? Ao diabo. Então a gente tem esse dragão que ele atribui poder a essa outra besta que surge do mar, né? A besta que surge do mar, ela não é um poder qualquer. Ela é um poder religioso, né? Um poder religioso que surgiu e que dominou por muito tempo povos e nações, né? E ele surge, e aquilo que você falou, Sara, quem que dá autoridade para ele, né? Quem que influencia esse poder? Satanás. Satanás. E conforme a gente vai lendo, tem um outro poder que vai emergir, né? Então, na verdade, esse poder aqui a gente entende que ele já surgiu. Essa besta aqui do mar, ela já existiu, né? Em algum momento ela foi apunhalada, em algum momento ela foi posta abaixo. Para surgir uma outra besta. Vamos continuar lendo e a gente vai comentando um pouquinho. Agora, pode falar. Acho que valeria a pena nós falar um pouquinho dessa besta, já. Claro. Mais ou menos qual foi as obras dela. Então, como você disse, e a profecia ela leva a gente para isso. Então, essa besta ela já agiu lá no passado de alguma forma. E quando a gente analisa a forma dela agir, como que seria? O que a Bíblia leva para mim, que a primeira coisa era ela perseguia. Ela era perseguida, aliás, ela perseguia, ela usava de um poder usurpador, porque quando você entra aí então no título da lição, seria a última tirania. O que é um tirano? Um tirano é uma pessoa que usurpa poder, e um usurpador é uma pessoa que se apodera do poder de outrem à força. Então ele impõe força para poder impor a vontade dele. E essa besta, então, ela já fez isso no passado. Então, ela tinha a ideia dela distorcida da Bíblia, do que Deus diz. Então, se você fizesse ou não fizesse o que ela queria, ela impunhava a força. Por isso o título da lição eu achei muito interessante aí, a última tirania. Ela me lembrou muito a Idade Média, quando os cristãos foram perseguidos pela igreja, que estava juntamente com o Estado, né? Foi onde coisas horríveis aconteceram, pessoas morreram queimadas, atrocidades. Muitas coisas horríveis. Tipo, crucificação. Ai, é horrível. E foi um poder que não ficou só numa região, né? Ele não abarcou só um grupinho ali, uma comunidade específica. Ele abarcou muita gente, né? Quem ia contra, né, sofria. Exatamente, sofria. Então é importante isso que vocês trouxeram. Então não é
qualquer poder religioso, que subjugou várias outras nações, vários outros povos, impôs a própria doutrina e puniu, né? A gente já viu em outros estudos o que acontece normalmente quando tem essa união entre poder e Estado, né? E a opressão é uma dessas coisas que acontece. Então foi um poder que oprimiu, né? Foi um poder que subjugou muitas outras pessoas que tinham crenças e perspectivas diferentes. Inclusive, quando a gente, voltando agora um pouquinho na parte histórica que a gente abordou, quando a gente pensa que a igreja criou um periódico, a Igreja Adventista criou um periódico lá em 1886 para ir contra um movimento nacional, uma associação nacional que estava surgindo, que era a favor da união do Estado com a Igreja, foi pensando também no perigo que isso estava associado, né? Que é esse perigo exatamente da opressão, do maltrato, da punição por conta de uma crença diferente. Então é interessante pensar isso, porque na verdade, na essência, somos cristãos. Então por que a gente foi contrário ao movimento que teoricamente traria uma dominação cristã ali no Estado, né? Porque a gente sabia das consequências, dos perigos que a Bíblia mesma traz pra gente sobre isso. Isso que é interessante, mesmo que fosse... Sabemos que isso aí vai acontecer de novo, nós não vamos entrar ainda nesse contexto, mas se fosse hoje, a ideia parece boa. Então eu estou querendo trazer união, trazer paz, mas estudando as profecias, como já disse, nós sabemos aonde isso vai dar, onde essa paz, porque o inimigo ele não vem com algo para nós, quando ele traz algo para nós, ele não traz algo ruim, ele vai trazer algo sempre fantasiado de bom, não, venha que é bom. Aí eu falo para você, jovem, quando ele te traz para você uma bebida, uma droga, uma festa, as baladas da vida, ele não vai trazer para você, apresentar para você algo como ruim. Nós temos na nossa mente, como o dragão, ele vem com espeto, tentando nos furar, né? Mas não é assim, ele vem sempre fantasiado com algo bom. E isso vai acontecer mais uma vez no futuro, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Interessante, a gente estava falando um pouco do discurso, né? De como que é apresentado então para a gente essas divergências, aquilo que nos tira do propósito, do foco da nossa vida religiosa, né? A besta ela vai usar de um discurso não necessariamente cruel, digamos assim, né? Não vai ser uma coisa imposta de uma forma puramente cruel, mas tem às vezes um discurso um pouco mais elaborado, um pouco mais atraente, tem uma lábia, né? Tem um jeitinho ali diferente. E quando a gente pensa nisso, acho que a gente podia ler um pouquinho mais de Apocalipse, indo já para um outro personagem que entra ali, uma outra besta que entra, que é importante para o nosso estudo de hoje também. Você pode ler para a gente, Sara, do capítulo 11 do versículo 11 até o 18? Até o 18? Isso. Espero não gaguejar. Se gaguejar, a gente gagueja junto. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chamando-a a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem e adorar a imagem. Calma, eu acho que... tá certo. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Certinho. Aqui a gente tem um outro personagem que surge, né, uma outra besta, que também surge num contexto diferente. Isso é importante pra gente entender. Você tinha comentado comigo, Sara, de onde que surge essa besta? O que quer dizer esse lugar que ela surge? Ela, ao contrário da primeira besta, que surge no mar, ela vem do deserto, que é totalmente ao contrário. Que enquanto o mar é o povo, lá é ninguém, entendeu? Ela não surge já de uma multidão ali como a primeira, né? Ela surge um pouco mais discreta, de um lugar com menos pessoas e tal.
E historicamente a gente tem indícios de quem seria esse personagem, né? Novamente, eu acho engraçado porque a gente tem na linguagem simbólica o nome de besta, né? Mas aqui a gente está falando de países, de poderes, de nações que vão surgindo e vão caindo, ou poderes religiosos, por exemplo. Então, quando a gente pega historicamente, a gente tem um marco muito importante, que é a prisão do Papa Pio VI, né? Lá em 1798, se eu não me engano. E nessa mesma época a gente tem uma outra nação surgindo. Havia proclamado há pouco tempo a sua independência e ela vem surgindo ali um pouco do nada, um pouco do deserto, digamos assim, né? Vocês lembram que nação que seria essa? Muito bem, lembramos sim. Esse é o país chamado Estados Unidos da América, né? Justo. É incrível que nós temos uma profecia, conhecemos bem, nós temos uma profecia da escritora cristã Ellen White, que ela diz que, ela falou há muitos anos atrás, que esse poder, eles mesmo sendo um país tão pequeno ainda, há quase 200 anos atrás, ele se transformaria num dos maiores poderes que ia existir, e basicamente é o que temos hoje, os Estados Unidos da América como a força bélica, a força militar, a nação mais poderosa hoje do planeta. Então esse é o poder aí que a profecia diz pra gente. Perfeito. Você já citou um pouquinho então aí de quando surge esse poder aí, quando lá em 1798, ali, quando o general Berthier, que era um ali dos mandados de Napoleão, nós estudamos isso na escola, né? Ele foi lá e prendeu o Papa Pio VI e ele ficou preso ali até a morte. Então, daí, nesse momento aí, surgiu então os Estados Unidos da América aí, se projetando como nação, para chegar no que vemos hoje, que basicamente, como a Sara já disse, nós lemos aí na primeira parte do Apocalipse, estamos na segunda parte do verso 10, que diz que essa é a besta que subiria da terra. Perfeito. E a gente também tem essa nova figura mundial que surge, né? Esse novo país que a gente sabe que tem um poder, uma dominação, uma influência mundial muito grande, né? Até hoje se mantém aí muito, muito forte. Tanto que a moeda que a gente se baseia é a própria moeda deles, né? Agora, a gente ainda tem mais alguns pontos assim que eu acho legal. A gente fala que o texto, na verdade, traz pra gente, né? Quando a gente pega aqui que fala que tem, no versículo 11 ainda, que foi o primeiro que a gente leu quando fala desse novo personagem que vai surgindo. Fala que ele tem 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O que vocês entendem disso? Ele tem 2 chifres de cordeiro, mas fala como dragão. Como assim? Interessante, né? Quando você estuda isso aí, você vai ver que ele, na verdade, ele se apresenta como cordeiro, né? Ele se apresenta como cordeiro. E o que é um cordeiro? O cordeiro é um animal dócil, um animal inocente, né? Temos a referência aí, a Bíblia trazendo que o cordeiro, Cristo, ele representa o cordeiro, ou o cordeiro, ele representava Cristo lá no passado. E depois vem essa segunda questão que você citou aí, que está dentro desse mesmo contexto aí do cordeiro, né? Não é algo... Já não é um poder tão... Ele surge mais disfarçado, digamos assim, né? Apesar daquilo que ele fala, daquilo que ele traz ser de acordo igual ao diabo, né? Ele na verdade tem uma aparência um pouco diferente, uma aparência um pouco mais atrativa. Gente como a gente, exatamente. Gostei desse termo. Gente como a gente, exato. Não é tão diferente de mim, né? Se eu acredito no cordeiro, parece com um cordeiro. Tá tudo bem de repente. Será que aquilo ali não faz sentido? Não tá certo? Então, eu acho interessante essa informação que o texto traz pra gente, do que esse poder traz. Porque é um alerta, né? É um alerta assim, ok, as coisas já não vão ser de repente, tão óbvias quanto elas, de repente, foram até agora, né? E ele vai fazer descer fogo do céu. Quantas Muito pessoas importante. vão... Deus fala que em Mateus 24 que haverá falsos profetas e falsos sinais, né? E quantas pessoas vão se enganar por esse fogo que vai descer do céu, achando que é Deus, Jesus? Exatamente. O texto ainda traz uma diferenciação, né, desses fogos, porque o fogo que realmente surge de Deus, ele é um fogo diferente do fogo que surge, então, desse poder, né, dessa besta. Elias, né? Isso, exatamente. Mas mesmo assim, não deixa de ser um fogo, não deixa de ser algo que atrai, né? Então, a gente está falando do fogo aqui, esse símbolo, né? Mas a gente está falando resumidamente, por exemplo, de milagres, né? Então, é um poder que vai surgir milagres, vai surgir coisas diferentes, coisas que
Até então a gente de repente só atribuiria a Deus, ao povo de Deus, né? Mas ele vai estar de alguma forma representando isso de uma forma atrativa pra gente, né? O ser humano é muito visual. Tem que ver para crer. Então eu acho que muitas pessoas, quando virem uma pessoa fazendo milagres, essas coisas, vão acabar confiando mais nela do que a Bíblia diz. Do que a Bíblia diz, sabe? Porque a Bíblia, a gente lê, tem que ter fé. Fé não é palpável. E essa pessoa, essa besta, ela vai vir e a gente vai conseguir ver, vai conseguir ter um contato, sabe? É interessante isso. A gente tem... Você quer falar, Moacir? Então, Pode falar. Então, essa besta não é qualquer poder. Então, ela tem muito poder e tem muita autoridade, porque se ela tem poder para fazer descer fogo do céu, consegue fazer grandes coisas. Isso aí ele remete nós ao milagre de Elias, lá no monte, né? Com os profetas de Baal, tal. Quem conseguiu fazer descer fogo do céu? O próprio Deus. Então, o milagre dessa besta, ele vai parecer ser verdadeiro. Remete nós também para Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo ele desce ali em formas de fogo. Então, se nós não ficarmos atentos, esse poder ele vai nos enganar facinho. E ele vem com a roupagem toda bonita. Eu creio, nós vamos estudar isso até em algum momento aí, mas os atos que o mundo vem tomando vai levar nós para a questão do clima. Então, puxa, como é algo gostoso ter o dia da família. Nós parar no domingo para a família toda parar para descansar, as empresas parar de produzir, as empresas não estão gerando ali os gases do efeito estufa, isso vai ser algo maravilhoso. Então, quando você lança uma ideia dessa para o planeta, vai ser como o fogo do céu, o milagre vai ser maravilhoso. Imagine só você resolver hoje a questão do clima, mas existe uma roupagem espiritual por trás disso. A questão do fogo, também lembrei que o fogo a gente remete muito ao Espírito Santo, né? E eu acho que também isso vai influenciar as pessoas, vai ter um significado para as outras pessoas. Nossa, você falando agora me deu até um insight, assim, né? É interessante porque normalmente a gente... as pessoas podem confundir o sentir com o Espírito Santo, só nisso, né? Então, eu imagino que esse poder, ele vai se utilizar muito disso, né? Do sentir, do sentimento, da emoção que a pessoa sente, para convencê-la de que aquilo, de repente, é o certo, não sendo, né? Sim. Vai proferir as palavras de dragão de uma forma que te faz se sentir como se fosse correto, sem ser. Interessante. O nosso coração vai palpitar, porém Deus fala para não nos inclinarmos para as vontades do nosso coração. O interessante é que esse poder ele vai buscar de alguma forma com essa roupagem aí legal, bonita, tentar fazer a gente entender e aceitar essa questão. Mas quando a gente não aceitar, o que ela vai fazer? Ela vai impor a força. É aí que sai da roupagem do cordeiro para o dragão, né? É na hora que, então você não faz o que eu quero, então eu vou fazer o que eu quiser com você, digamos assim. É o lobo vestido de cordeiro. É o lobo vestido de cordeiro, exatamente. Então é importante, assim, eu estava até pensando aqui no exemplo, quando a gente pega um tênis original, um tênis falso, hoje em dia você tem réplicas que são quase perfeitas, né? Como é que eu vou descobrir, como é que eu vou saber qual que é verdadeiro e qual que é falsa? Se eu não conhecer a marca, né? Se eu não saber o tipo de costura que usa naquele tênis, claro que assim, eu não estou aqui falando para ninguém comprar original, nem faço. Cada um compra o que quer, não é, não é esse o ponto, né? Mas acho que é importante a gente entender que para a gente conseguir diferenciar o certo do errado, a gente tem que estar muito ciente, muito consciente daquilo que é o correto, né? A gente tem que estar o tempo inteiro se aprofundando, o tempo inteiro estudando, porque as coisas elas vão ficando cada vez mais difíceis de se notar a diferença. Só um comentário na parte espiritual, você não consegue entender o tênis falso, não consegue distinguir o tênis falso do verdadeiro se você não tiver relacionamento. Então, para a gente descobrir qual o falso e qual o verdadeiro, nós precisamos de relacionamento, para não sermos enganados. Ali, né? Perfeito. Para a gente ir encaminhando para o final,
eu acho que é uma dúvida, talvez, ou uma incerteza que surge muitas vezes na nossa mente. Tá, mas isso aconteceu no passado. A gente viu que quase surgiu um movimento desse dos Estados Unidos lá atrás, no pós-guerra, né? Será que isso teria chance de acontecer de novo? Será que essa união entre Estado, entre religião, esse poder novo surgir, vocês acham que teria alguma chance de acontecer isso de novo? Eu posso... Perguntar se eu quero comentar. Então vamos lá, vou comentar. Pode comentar. Então a profecia, ela leva nós para um estágio que diz que a resposta é sim. Isso aí vai acontecer de novo. Então esse poder, essa besta aí já agiu lá no passado de uma forma impondo, inclusive com mortes, como muitas nós sabemos da história, e isso vai voltar a acontecer no futuro. A profecia diz, e além do mais, o que os sinais demonstram que isso não vai demorar mais muito. Isso aí vai ser algo que não estamos mais muito distante. Espero que seja em nossa geração. Amém, que seja assim, né? Eu espero, eu não quero morrer. O estudo, ele traz mesmo essa perspectiva de que esse é um movimento que ele tem muita chance de surgir. E, na verdade, por isso que eu acho muito legal a lição trazer o aspecto histórico. Porque a história nos ajuda a perceber isso, né? Os elementos que fazem com que certos movimentos, com que certos poderes surjam e desapareçam ao longo da história da humanidade, né? Então ele tem muita chance de surgir. A gente não aprende com o erro do passado, a gente sempre volta a repeti-lo, então... Exato. E uma das características que a gente tem para se prestar atenção a esse surgimento, a como que isso pode surgir, são as proximidades que vão tendo. Às vezes, sobre crenças e óticas muito diferentes, começam a buscar pontos comuns que se juntem, que se você pensar num plano geral, não parece ruim, mas se torna quando os pontos divergentes que são deixados de lado são as crenças fundamentais que embasam nossa vida cristã, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com, acho que, se eu não me engano, o termo que se utiliza muito é ecumenismo, né? Que são movimentos esses de aproximações entre crenças diferentes através de pontos comuns, mas que muitas vezes deixam de lado a sua base, a sua doutrina, aquilo que te rege, né? Não tem como diferenciar um do outro, né? Você busca a similaridade, você busca essa coesão, de forma que um não diferencia o outro, mas você perde a essência, você perde aquilo que na essência é o correto, né? Sim. Aquilo que a gente entende que é a verdade. O correto não é a palavra, é que é a verdade. Você perde a verdade nesse meio, simplesmente por um desejo de estar próximo, de repente de crescer, enfim, por vários outros motivos. Então esses movimentos é algo que a lição traz como algo para estarmos atentos, né? Que vai ser um sinal aí também dos fins dos tempos, né? Aproveitando então, para fechar nesse clima super bom que ficou agora de comunismo, o que vocês têm a dizer para a galera ali que está acompanhando para a gente, assim, pensando nesse estudo, que a gente falou um pouquinho sobre história, sobre essa união, né, essa tirania que já aconteceu anteriormente, que a gente entende que vai acontecer de novo, que a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar atento o tempo inteiro, porque vão ser discretos, né? A forma como isso for surgindo, a forma como isso vai conquistando a gente, nos tirando da verdade, daquilo que é correto, não é simplesmente uma hora para outra. São nesses pequenos detalhes, né? Nessas pequenas costuras diferentes de um tênis para o outro que a gente acaba se perdendo. Então, acho que para mim, essa é a maior lição que a gente tem. A gente tem que estar o tempo inteiro atento e olhando aos detalhes históricos, políticos, culturais, e da nossa crença, né? Daquilo que a gente segue, aquilo que a gente busca seguir, para que a gente não caia no engano. Eu diria para você que só existe um caminho que nós temos que seguir para que a gente não caia nesse engano. É o que Cristo ensinou para nós em João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus para conhecer a verdade, qual é o plano que Deus tem para a minha vida individual e para a vida desse planeta, nós não caímos nesse engano. Por isso, nós precisamos se apegar cada dia mais na palavra de Deus, porque é só ela que é a nossa salvaguarda, só ela é a nossa garantia para que a gente não caia, mesmo que caia fogo do céu, como a Bíblia diz que esse poder vai operar. Só assim nós não iremos cair. Comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, e o ponto principal, a palavra de Deus, porque ela desmascara esse poder, esses enganos que a gente vê. Perfeito. Algo a dizer, Sara, para a gente encerrar? Comunhão. Comunhão, porque haverá um tempo que não teremos mais Bíblia física, não vamos estar mais
próximos do nosso pastor, para ele nos aconselhar, né? A comunhão vai deixar marcada, registrada no nosso coração a palavra de Deus, e quando a gente precisar saber dela, quiser saber uma orientação de Deus, a gente vai saber a decisão certa a tomar. Então, eu aconselho a todos a constantemente se aproximar mais de Deus, porque só nele a gente encontra a verdade e o caminho para a vida eterna. Amém. Moacir, você ora pra gente encerrar esse momento? Ora. Essa discussão prazerosa que a gente teve? Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, aqui por esses momentos maravilhosos onde estamos aprendendo mais sobre a Tua Palavra, Pai. Aprendemos mais sobre esses dois poderes que no final dos tempos, que acreditamos que agora, eles vão operar, Pai, grandes coisas para nos tirar dos Teus caminhos e fazer que a gente perca a nossa salvação. Mas pedimos a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude espiritualmente para que a gente não caia no engano. Guarda-nos, perdoa nossos pecados, por Jesus. Amém. 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 É isso aí, gente. Mais um Porão Cast finalizado. Estamos caminhando para o final. Estamos caminhando para o final, é verdade. Então os temas eles seguem um trimestre e a gente está perto da linha de chegada. Desse... Mas não será o fim. Não será o fim, exatamente. Tem novas temporadas e novos temas pela frente. É o fim do começo. O fim do começo, olha só. Tá poético esse negócio aqui. Mas é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.